Olá, sejam bem-vindos a mais um Chá das Alines que acontece aqui no nosso canal do YouTube todos os sábados às 9 horas da manhã. Você que está aqui com a gente, sejam bem-vindos. Você pode aproveitar esse momento para estar fazendo o seu devocional da manhã aqui comigo e com a minha parceira Aline Bramet. Para quem não me conhece, o meu nome é Aline Borges, eu sou sócia aqui na comunidade das Alines. E nós estamos aqui, não apenas com esse canal, mas também com uma comunidade lá no Facebook, no WhatsApp, com aulões, todas as segundas-feiras ali, 8h30 da noite. Então tem muita coisa aqui para você crescer como pessoa e como empresário. Aqui do meu lado está a minha sócia Aline Bramet e ela vai se apresentar aqui para vocês agora. Olá, olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Muito feliz aqui com mais um episódio do nosso chá, Aline. Como a Aline falou, eu sou a Aline Bramet, sou empresária, sou mentora. A gente está dedicando com muito carinho todo esse conteúdo na comunidade das Alines para você se desenvolver, né? Como a Aline falou. E esse quadro aqui que a gente criou, na verdade, nasceu no coração da Aline. E eu recebi esse convite e aceitei com muito carinho o Chá das Alines, né? A gente vai trazer, né, esses princípios bíblicos para você atuar na sua empresa. Aline, antes da gente entrar no nosso tema, qual o chazinho que você está tomando? O meu é de manga. Delícia, Aline. O meu é de laranja, olha bem. Você pegou manga, eu peguei laranja. O meu é de laranja, mas como você sabe, eu gosto daquele gostinho spice, né? Então, o meu Ah, é um laranja um pouquinho apimentado, mas tá uma delícia, muito bom. Vamos ó. começar então, trazendo esse conteúdo, esse devocional aqui para os nossos seguidores que estão aqui no canal com a gente. Vamos lá. E nós estamos na série de gestão de pessoas, com o nosso tema de hoje, a liderando e delegando, né? A Aline tem uma frase que eu acho, a gente sempre comenta nas lives, nos aulões, né? Que a gente deve delegar, não delargar, né? O que significa isso? É você conhecer a sua empresa, criar seus processos para você ter algo já validado para você conseguir treinar alguém e delegar aquela função dentro da empresa. Quando a gente fala você pode até voltar no episódio anterior, onde a gente falou liderando a criação de processos, né? A gente fala mais detalhado nisso. É você entender realmente a necessidade da sua empresa, daquela vaga específica, e você poder criar algo que vai funcionar sem você estar ali dentro, sem você estar repetindo. Porque qual que é a maior frustração, Aline, dos empresários? É não ter esses processos criados, treinar alguém, né, principalmente para fazer a limpeza ali, para ela sair do operacional da limpeza, só que não tem um roteiro. Às vezes tem um checklist, mas é diferente, porque o checklist é o que tem que ser feito, não é como fazer, né, da melhor forma. Então, o que que acontece? Aquela repetição, ela sempre volta e repete aquela pessoa, aquele treinamento, né, verbalmente. E às vezes não é a melhor maneira, né, não é a forma mais eficaz. Antes da gente entrar em mais detalhes, Line, vamos ler o texto de hoje que a gente escolheu, está em Atos 6 de 3 a 4. Você pode ler para a gente, por favor? Posso sim, Aline, vamos lá. Atos 6, versículo 3 a 4. Diz assim: olha, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria, e os encarregaremos desta tarefa. Assim, nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Obrigada, Aline. Ó, no nosso texto está falando, né, que os apóstolos eles estavam ocupados com tarefas que estavam atrapalhando o desenvolvimento da real missão deles, né? Então eles precisavam de pessoas para fazer algo, né, para que eles pudessem delegar essas funções e essas funções tinham descrições específicas. Quais são as descrições que está aqui no texto? Ó, cheios do espírito e de sabedoria. Da mesma forma, quando a gente vai delegar algo dentro da empresa, a gente precisa entender qual que é a função que a gente vai delegar, para entender quais são as responsabilidades e as habilidades que a pessoa precisa ter para encaixar dentro daquela função.
Então, muitas vezes, o que que acontece? A gente contrata pessoas aleatoriamente, sem um processo de contratação, sem entender qual é o perfil comportamental dessa pessoa, né? Se ela tem um perfil para liderança, se ela não tem, se é uma função mais que precisa de uma pessoa mais detalhista. Então, a gente precisa entender primeiro qual que é a função que a gente precisa delegar para poder encaixar a pessoa correta. E saber identificar também, né, Línia, essa questão do perfil na pessoa, porque nem sempre uma pessoa está pronta para entrar num cargo de responsabilidade ou de liderança, ou às vezes ela não quer aquela responsabilidade. Então, a gente tem que entender que quando a gente tem uma necessidade dentro da empresa, a gente sim abre a vaga internamente, né, abre a oportunidade para quem estiver disposto, por exemplo, um cargo de supervisão, um cargo de liderança de equipe. Você não pode simplesmente apontar uma pessoa, né? Você, claro, por você conhecer a sua equipe, você vai entender quem que caberia naquele cargo, mas você abre ao cargo para pessoas internamente aplicarem para aquela posição. E aí você fazer uma seleção de quem melhor encaixaria ali. E se ninguém se propor, você contrata externamente. Não necessariamente uma pessoa que tem mais tempo de casa é a pessoa correta para tomar um cargo de liderança dentro da empresa. Isso aí, Aline. E outra coisa também que eu estava vendo aqui e chamou minha atenção nesse texto é o motivo deles terem delegado as tarefas, né? Então, aqui, por exemplo, nesse caso aqui, né? No caso que a gente poderia colocar como o dono da empresa, né? Estava acabando adquirindo funções, fazendo funções ali na empresa, no caso que era a igreja ali, né? Fazendo funções que estavam fora das funções dele. E o que ele tinha que fazer estava acabando negligenciando a parte que realmente era importante para ele. E isso a gente pode trazer, né, dentro das nossas empresas, esse conhecimento, porque muitas vezes o dono da empresa ele está tão dentro da operação, ele tão com tanto trabalho, com tanta coisa para fazer, que ele acaba negligenciando o que ele realmente foi chamado para fazer, qual que é realmente o propósito daquela empresa. Porque, por exemplo, né, numa empresa de limpeza, o propósito não é apenas limpar casas, né? O propósito é você levar limpeza, levar paz, levar clareza para outras famílias, né? Quantas famílias que a gente tem estudos que foram feitos, né? Como que muda a mente da pessoa quando a casa está organizada e limpa, né? Eu já ouvi estudos falando que o nosso quarto ele mostra como que a nossa mente está. Então, quando uma empresa de limpeza vai numa casa e deixa aquela casa limpa, na verdade você está trabalhando no emocional de cada pessoa ali. Então, o dono da empresa ele tem essa missão de quê? Atingir cada vez mais pessoas, né? Jesus ele falou assim: olha, a seara já está branca, né, para ceifa, já está pronta para ceifa. E nós, como empresários, a gente tem que pensar isso. Tem muita gente para ser ajudado e a minha função é ir atrás e buscar cada vez mais essas pessoas. Mas se eu estou enfurnada no operacional, limpando casa, fazendo o que for que seja, né, o seu operacional, você não está fazendo o que realmente é a sua missão. Então foi por isso, né, que surgiu a necessidade de delegar tarefas ali naquele lugar, porque estava tirando de quem estava na liderança ali, tirando deles o poder de fazer o que eles foram chamados para fazer. E por isso eles tinham que delegar. Só que não é delargar, como você falou aqui no começo, né? Não é delegar de qualquer jeito, era delegar da forma correta. Tinha uma fórmula ali. Como é que você vai, quais são essas pessoas? Qual é a característica que essas pessoas têm que ter? Então, eles estavam indo ali procurando pessoas que tinham características próprias para aquela função que era de servir às mesas. E aí, eles, como os discípulos que foram chamados para pregar a palavra, eles iam ficar totalmente voltados para o ministério da palavra. Então, na empresa é da mesma forma. Qual que é a sua missão nessa empresa? É ficar ali limpando, é ficar enfurnado no operacional? Ou você vai se abrir, né, para poder contratar as pessoas? Porque muitas vezes, né, Aline, é uma questão até emocional. Tem pessoas que não conseguem delegar por questões emocionais, porque é eu que tenho que fazer, eu faço melhor, eu não confio em ninguém. Então, a gente vai ver aqui, né, prosseguindo aqui nos pontos, o que que a gente tem que fazer para estar assumindo o seu verdadeiro papel dentro da empresa e delegando de forma correta.
Exato, Aline. Nossa, adorei esses insights que você trouxe, porque quando você fala de emoção, me veio à memória o workshop que a gente teve esse sábado passado, né? A mentora Jéssica Ferreira, ela trouxe uma aula, deu uma entrega falando justamente sobre isso, né? Sobre a gestão que a gente tem, né, dentro da nossa empresa, com o nosso cliente, tudo é emocional. Foi fantástico o conteúdo dela. Inclusive, a gente vai até deixar o link do workshop aqui na descrição do vídeo, não é isso, Aline? Isso mesmo, aqui logo abaixo da descrição desse vídeo, vocês vão encontrar o link para vocês poderem participar do nosso workshop online. Ele está gravado lá, você pode comprar e assistir a hora que você quiser aí na sua casa, um workshop de treinamento, de liderança e treinamento de equipes. Foram várias horas, eu acho que foi umas 6 horas, assim, foram várias horas, 5, 6 horas de conhecimento. Então, assim, você vai aprender muito ali. É só você clicar no link aqui embaixo, adquirir ali a sua entrada e aí você consegue assistir. Você vai ter um acesso de 3 meses ali para você poder assistir e reassistir aquelas aulas e, é claro, pôr em prática. Exato, principalmente, né? Então, a Jéssica trouxe muito isso. E a gente tem que entender, né, que essas funções, né, esse bem-estar que a Aline trouxe, que a gente entrega para o nosso cliente, às vezes a gente tem na mente, no coração. Eu vou convidar vocês para irem também nos episódios de criação de cultura, para vocês entenderem o quanto que é importante. Tudo isso está muito claro para a sua equipe, porque eles precisam entender o que que eles fazem, o que que eles representam dentro da casa do cliente. Porque a mentalidade também, às vezes, não só do dono da empresa, Aline, é da equipe, é achar que simplesmente faz uma limpeza na casa do cliente. E não é isso, eles precisam entender qual é o valor que eles entregam na vida dos clientes, né? A gente vai entrar em 3 pontos de reflexão e ação. O primeiro deles é escolher com sabedoria, né? A gente, na introdução, a gente falou um pouco sobre isso. O que que é escolher com sabedoria? Né? Quando os apóstolos estavam escolhendo as pessoas para delegar as funções que o texto trouxe, né? Eles tinham pré-requisitos, eles tinham a função clara, né, que essas pessoas iam estar ocupando. Da mesma forma na empresa. Você precisa entender o que que eu vou delegar primeiro. Olha para o momento que você está na sua empresa, porque muitas pessoas vão assistir esses episódios e vão estar em diferentes momentos. Às vezes você nem está mais na operação, mas você ainda volta para treinar uma pessoa nova. Às vezes você já ainda está, ou às vezes você já tem um treinador, mas não está funcionando bem o que você fez. Então, olha para o seu momento, né? E toma a decisão a partir do momento que você está, do que a gente está trazendo aqui. Então, você tem que ter certeza se a vaga está clara, se o processo de treinamento para essa vaga está clara e se a contratação, você identificar se a pessoa que você está contratando vai encaixar nessa vaga. Né? Então, por exemplo, se você vai, né, desenvolve o seu funil de contratação, identifica, né, você está contratando para uma vaga de liderança, você tem que identificar esse perfil na pessoa, né? Como que você vai treinar? Você vai fazer, você vai falar, você vai colocar vídeos, você tem que criar esse processo de treinamento dentro da sua empresa. E você vai, e não overthink, né? Não fica adiando, eu não sei, eu não sei. Você tem que começar de algum ponto para você aprimorar isso. Então, às vezes a gente fica também querendo deixar tudo muito perfeito e aí a ação e zero ação. Não funciona. A gente tem que partir de algum ponto. Começa a fazer um roteiro por escrito, se você não tem vídeo, e valida aquele roteiro. É a melhor forma mesmo? Testa com a próxima pessoa que você for contratar, testa com alguém da equipe que você vai treinar para ser a treinadora, né, de equipes. Então, começa de algum ponto e aí vai melhorando, né? Qual o segundo ponto? Delegar é um ato de confiança. Né? Quando você cria tudo isso, que você identifica o perfil da pessoa, criou o perfil da vaga, criou o processo de treinamento, validou, você tem que delegar. Você tem que permitir, né, confiar no processo que você criou e delegar a função e observar. E aí identificar o que que você precisa melhorar, né? Aqui a gente colocou que a gente tem que confiar na capacidade
da equipe. Então, isso aqui volta de novo na gente entender ali o processo de contratação, porque se você contratou direito, se você fez o processo certinho, vai ficar muito mais fácil para a pessoa poder confiar na capacidade da equipe. Porque se você contrata uma pessoa que não tem capacidade para fazer aquela função ali que está exercendo, aí você realmente vai ficar difícil você confiar, porque você realmente você não tem certeza se ela tem capacidade. Agora, se você cumpriu direitinho o processo de contratação, aí sim, aí isso aí vai te ajudar um pouquinho mais para você confiar ali naquela pessoa, né? E é como eu falei no começo, cuidar também do seu emocional, sabendo que talvez a outra pessoa vai conseguir até resolver problemas melhor do que você resolve, até conseguir fazer melhor do que você faz, e isso é muito bom, né? É muito bom quando a gente está ensinando alguém e a gente vê que a outra pessoa superou. É porque a gente ensinou tão bem e ensinou a pessoa certa. Então a gente não tem que achar que eu sou o melhor, eu que faço bem, eu que sou o bonzão. Quem é assim não vai para frente. Quem vai para frente é quem delega, quem confia, quem fica feliz quando a equipe consegue fazer melhor do que ele mesmo. Exato, não, Aline, maravilha, é isso mesmo, porque a, se a gente, né, não confia, não acredita no processo, né, que a gente criou, aí não está feliz que uma pessoa faça algo melhor do que a gente, né, aí a gente tem que trabalhar o nosso emocional, como você falou, né, é uma questão que vai, né, entra orgulho no meio, entra questões, né, sua que você tem que resolver como líder, né, a gente não vai entrar nesses detalhes, mas e a gente está tratando com material humano, né? O nosso ponto, o próximo ponto aqui é a responsabilidade compartilhada, né? A gente tem que entender que a gente vai contratar, vai treinar, vai criar, em algum momento também a gente pode errar, né? E aí, como que vai consertar esse erro, né? Identificando aonde você precisa melhorar. Tem uma questão aqui que eu não queria deixar de falar no nosso programa, a questão de você permitir, né, a equipe de errar. Porque, assim, se você fica com tanto medo que você não permite nem que a sua equipe erre em alguma coisa, também não vai funcionar. Porque o que que vai, se você não permitir ela errar, o que que você vai estar fazendo? Ainda vai estar lá em cima. Você não permite nem que ela limpe uma casa sozinha. Você vai estar checando, vai, tipo assim, é incompreensível no início, né? Você ir no início, no final da limpeza, checar, mas uma hora você vai ter que dar autonomia para a sua equipe, né? Se você já saiu da operação e você está tendo problemas, né, com a entrega da limpeza, você precisa corrigir. Aonde que está o erro? Foi no treinamento? Foi na sua comunicação? Tem que fazer uma reciclagem porque você nunca teve, né, um treinamento, uma padronização da limpeza? Olha só, mais um ponto do nosso workshop, né? Então, se você não criou tudo isso, então não é necessariamente que você errou na contratação ou que a pessoa que você está delegando a função não é capaz de cumprir essa função. Então, a gente tem que olhar tudo como um todo, né? Tem que compartilhar essa responsabilidade, como o terceiro ponto fala, e identificar onde a gente pode melhorar. Claro, se a gente identifica coisas como, você tem todo um processo, errou na contratação, a pessoa não é treinável, então é onde a gente sempre fala, demite rápido, né? E contrata devagar. Por que o contrata devagar? Porque você tem que identificar tudo isso, tem que classificar a pessoa, tem que treinar a pessoa e oficializar a contratação. Agora, o porquê demitir rápido? Porque se você já identificou que a questão do colaborador não é habilidade, não é clareza do processo, não é clareza da vaga, das responsabilidades que ele tem, é simplesmente o fato dele não ser treinável, ele não querer se submeter àquilo, aí é uma questão de caráter, é uma questão de comportamento. E talvez não seja o melhor trabalho para ele. Não estou falando que é a pessoa ruim ou boa, eu estou falando que não é uma pessoa que vai encaixar dentro da sua empresa. E aí ela precisa ser retirada, porque pessoas com comportamentos, né, quebras de processos que não obedecem, acaba gerando, né, aquele ambiente pesado dentro da equipe, né, fica pesado, não respeita as pessoas da equipe, não respeita a liderança da empresa. Então, é uma pessoa que não pode ficar dentro da sua empresa. E muitas vezes, Aline, quando a gente começa a criar esses processos, a gente já consegue identificar pessoas dentro da empresa com um perfil que não está encaixado com a empresa.
E às vezes a gente fica ali naquela, mas a pessoa está muito tempo comigo, a pessoa é isso, a pessoa está precisando. Eu entendo, a gente tem que olhar para tudo isso sim, mas quando a pessoa não consegue se adaptar para o novo, né, a nova cultura da empresa, um processo, e entregar o que realmente precisa entregar, que é, né, o que a empresa está proposta a entregar para o cliente, não tem como ela ficar dentro da empresa, né? Então, a gente tem que tratar a empresa como um negócio lucrativo. Não é uma instituição, né, de caridade. Você pode ajudar essa pessoa de outra maneira, né? Você pode ajudar um cliente que não esteja encaixado dentro da empresa de outra maneira. Mas quando a gente olha para a empresa, processos, desenvolvimento, a gente tem que olhar para o lucro. A empresa tem que estar saudável. Isso aí, Aline. E também, né, é muito importante a gente trazer aqui também a consciência né, de cada pessoa que está nos ouvindo, a importância da gente estar em ambiente de conhecimento para poder aprender isso aqui, porque eu imagino, Aline, que tem muitas pessoas que podem estar nos assistindo e pode falar assim, nossa, mas eu não sei fazer essa contratação, né? Eu não sei fazer esse processo direito. E então é buscar conhecimento nessa área e não é porque é uma coisa nova não aplicar. Então a gente busca conhecimento, a gente aplica para a gente poder ter esse resultado que está falando aqui. Né? Então, assim, a gente tem que aprender realmente sobre o perfil comportamental, né, de cada pessoa, aprender sobre nós, aprender sobre quem a gente vai contratar, saber sobre a vaga que a gente está querendo ocupar ali na empresa. Então, tudo isso aí, na busca de conhecimento, as pessoas vão conseguir desenvolver isso e fazer isso melhor, né? Porque igual você falou que no final a gente contrata devagar e demite rápido. Esse contratar devagar é para aplicar todo esse processo, mas tem que aprender a fazer o processo. E é claro que no começo, talvez pode ter alguns erros aqui, alguns erros ali. Não vai fazer de primeira, fazer tudo certinho, não vai dar certo de primeira. Mas a gente tem que aprender criando hábito, fazendo até melhorar aquele processo. E vai chegar uma hora que você vai conseguir contratar pessoas que têm tudo a ver com a sua empresa, com a cultura da sua empresa, que vão entender o valor que você colocou ali, o seu valor, o valor da sua empresa, a missão, né, toda a cultura da empresa. Isso aí vai ser. Vai vir de uma contratação bem feita e uma delegação de tarefas bem feita, que vem através do conhecimento, que vem através da sabedoria, né? Sabedoria é conhecimento em prática. Então, assim como no texto aqui falou, que quando eles estavam, entre aspas, contratando, né, delegando tarefa ali para aquelas pessoas, eles olharam isso, eles fizeram com sabedoria. E sabedoria é conhecimento em prática. Então, a gente tem que sempre estar buscando o conhecimento, porque é na multidão de conselheiros, né? São várias pessoas nos aconselhando, é que a gente consegue alcançar a sabedoria, assim como Salomão falou. Exato, Aline. Se você está aqui com a gente pela primeira vez, nunca ouviu falar, quem é essas Aline, gente? Eu vou te convidar para conhecer os nossos canais, né? A gente começou a fazer lives, né? Vai fazer 3 anos que a gente faz live toda segunda-feira, 5 horas da tarde, horário de Nova York, no Instagram. E a gente iniciou há pouco tempo o perfil da comunidade. Antes a gente fazia as lives através dos nossos perfis, né? Aline e Borges, né? Arroba a Aline Borges e Aline.Bramet. Então, você vai ter as informações aqui no canal do YouTube, mas as lives são feitas no Instagram. Tem aulões quinzenal, como a Aline. Quinzenal não, mudou tudo, é semanal. Temos aulões semanais. O nosso chá vai estar aqui todo sábado, às 9 horas da manhã. Então, conheça a nossa comunidade, conheça todo esse conhecimento que a gente está compartilhando aqui com vocês. A gente sempre nos aulões, a gente aprende, né, das outras empresárias, você vai aprender de outros empresários também. Então, de fato, somos uma comunidade fortalecendo, né, empresários brasileiros aqui nos Estados Unidos, né, empreendendo no ramo do cleaning. Então, eu te convido para conhecer, né, toda essa gama de canais, de informação que a gente está trazendo agora, né? Agora não, que a gente vem trazendo para vocês, né? E é com tudo com muito carinho, com muito amor, né? Então, concluindo aqui o nosso episódio, né? Vamos entender, né, a necessidade da nossa empresa, né? A escolher, né, delegar, confiar na nossa equipe e compartilhar responsabilidades. Aline, mais algum insight para a gente encerrar?
Aline, eu acho que a gente entregou tudo, agora a gente tem que orar, né, com quem está aqui com a gente e falar para vocês, olha, todo sábado, 9 horas da manhã, vem para cá para o nosso canal fazer esse devocional aqui, aprender um pouquinho da palavra de Deus em como você vai administrar melhor o seu negócio, tá? Vamos agradecer por esse momento e pedir a Deus que abençoe aí o seu final de semana e a sua nova semana que vai começar. Pai amado, muito obrigada por esse momento aqui que nós estamos juntos aqui para poder buscar ao Senhor, para poder aprender mais da tua palavra. A tua palavra diz que quanto mais nós obedecemos os teus princípios, tudo começa a dar certo na nossa vida. A gente é bem-aventurado, a gente é feliz, a gente é próspero em tudo que a gente fizer. E é isso que a gente está buscando, aprender os teus princípios para aplicar e que a gente possa viver essa bênção, essa abundância que o Senhor tem para nós tanto aqui na terra e vida eterna no céu. Muito obrigada por esse momento, por cada pessoa que está aqui com a gente, essa oração que nós te fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Aline, ótimo final de semana aí para você e eu te vejo aqui no próximo sábado. Até o próximo sábado, Aline. Bom final de semana. Tchau. Assim.